Olá, meus amigos, para quem não me conhece ainda, meu nome é Renan Araújo, sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, aqui do Estratégia Concursos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês para a correção das questões de Direito Penal e Direito Processual Penal, cobradas pelo Instituto AOCP, hoje na prova da Polícia Civil do Espírito Santo para o cargo de investigador. Foram 40 questões ao todo, 20 de processo penal e 20 de direito penal. Aqui vamos corrigir 35 dessas questões. 5 delas ficarão a cargo do professor Paulo Guimarães, que são questões relativas à legislação penal especial. Salvo engano, questões 85, 89, 91, 99 e 100. No decorrer da análise, no decorrer da correção, eu vou falando o número de cada questão, de acordo com a prova que nós estamos analisando, e aí vou pular uma questão ou outra, porque é do Paulo Guimarães. E aí vou explicar para vocês, olha, essa aqui é do Paulo Guimarães, é por isso que a gente pulou, tá bom? Perfeito? Vou deixar na tela o meu e-mail e as minhas redes sociais, vamos lá? Tá aqui para vocês o meu e-mail. Além do meu e-mail, nós temos o meu canal no YouTube, temos ainda as minhas redes sociais, lembrando que a rede social que eu mais uso hoje é o Instagram. Se você não segue ainda, siga lá, tem muita coisa legal para a sua preparação. Joga lá, Prof. Renan Araújo na busca, apareceu minha cara, você clica lá, segue lá, que tem muita coisa legal. Bom, primeiramente minha impressão sobre a prova. A parte de processo penal estava relativamente chatinha, estava uma prova enjoada, uma prova cansativa, questões muito extensas. Não chegou a estar propriamente difícil, uma questão ou outra um pouquinho mais complicada e tal, mas uma questão uma prova mais cansativa do que difícil propriamente dita. Bom, na parte de penal, achei a prova tranquila, questões não eram tão extensas assim, uma prova tranquila. Achei, portanto, que o processo penal foi um pouquinho mais complicado por serem questões muito grandes, questões cansativas, tá? Mas não podemos dizer que foi uma prova difícil, né? Uma questão ou outra um pouquinho mais complicada, mas no geral foi uma prova relativamente fácil. Lembrando, parte de processo penal cansativa. Como eu vou falar com vocês agora, tem duas questões de processo penal que eu tenho para mim que serão anuladas. Pode ser que não, mas eu acho que serão. E eu vou explicar por quê, tá bom? Vamos então à correção, primeiramente, das questões de processo penal, seguindo aqui a ordem que eu recebi. Vamos lá. Acerca do inquérito policial brasileiro, questão número 61, a resposta correta, o gabarito é a letra D, a competência de apuração das infrações penais e sua autoria não excluirá a de outras autoridades administrativas que não a Polícia Judiciária, a quem por lei seja cometida a mesma função. O aluno ainda colocou aqui, por exemplo, o MP, né? Por exemplo, o Ministério Público. Tá certo. O MP, por exemplo, também pode investigar. A atividade de investigar, de apurar a autoria e materialidade de infrações penais, não é monopólio da polícia. Então a letra D é a alternativa correta. Não vou explicar cada alternativa, pessoal, porque a gente ficaria muito tempo aqui, tá bom? Então a D é a alternativa correta. Vamos lá. 62, aqui a letra A é a correta, a questão aqui, literalidade de lei, né? O inquérito deve terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso, perfeito, e o prazo é contado a partir da prisão. Maravilha, artigo 10 do CPP. Se o indiciado estiver solto ou não houver indiciado, prazo de 30 dias é a regra geral de prazo para a conclusão do inquérito policial, artigo 10 do Código de Processo Penal. Questão 63, o inquérito policial será iniciado. Bom, vamos lá. Letra C é a correta, vamos direto para o que interessa, né? Vocês querem saber o gabarito. O inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Isso aqui nos crimes de ação penal pública. Pessoal, mas é questão que envolve a ação penal pública condicionada. Lá fala que tem que ter a representação do ofendido. Ok. É que o artigo 5º do CPP, ele fala, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, tem lá, de ofício pelo delegado, aí tem lá, requisição do juiz, do MP, enfim, tá lá, sem especificar se é pública condicionada ou incondicionada. A especificação da necessidade da representação nos crimes de ação penal pública condicionada está no parágrafo 4º, vem depois. Então isso aqui acaba sendo literalidade de lei, tá? Então a letra C é a correta. Continuando. Questão número 64. Essa questão aqui, para mim, o gabarito da banca vai ser esse, letra E, mas entendo que é uma questão anulável. Vou explicar por quê. Vamos lá. Letra E. A justa causa é o suporte probatório mínimo, em regra constituído no inquérito policial, que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Ok.
sem que haja justa causa, a ação penal não vai ser validamente ajuizada. Tem que ter prova de que o fato aconteceu e indícios suficientes de autoria. É o lastro probatório mínimo. Só que veja, a letra C, salvo engano, letra C fala o seguinte: a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não é uma condição da ação penal. Você fala, professor, sim, tem que ter, se não tiver não pode ajuizar, sim. Mas ela tem natureza de condição de procedibilidade da ação. A doutrina clássica não chama a representação de condição da ação penal. É uma condição de procedibilidade. Não é uma daquelas três, né? Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido. Então seria uma condição de procedibilidade e não propriamente uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação. Aquelas três que a gente está acostumado a trabalhar, e ainda a justa causa, que para alguns doutrinadores também é uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação. Então, tecnicamente falando, a representação é uma condição de procedibilidade e não uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação, que é, portanto, uma definição doutrinária diferente. Então, a letra C não dá para dizer que está errada, porque de fato não é uma condição da ação, é uma condição de procedibilidade, conforme a doutrina clássica trabalha. Acho que a banca não vai dar a C como correta, mas entendo eu que a C, por ser uma questão aqui de terminologia, que poderia ser considerada correta também, conduz à anulabilidade dessa questão aqui. Essa questão, para mim, ela é anulável por conta da letra C. Eu não posso dizer que ela está errada, porque de fato a representação é condição de procedibilidade e não condição da ação penal. Então entendo que a letra E vai ser dada como correta, mas a C, ela faz com que seja possível buscar a anulação dessa questão. Vamos lá. 65, aqui é a letra D. Qualquer do povo poderá, em crime de ação penal pública, provocar a iniciativa do MP, nos casos em que caiba, fornecendo por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando tempo, lugar e os elementos de convicção. É artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Questão 66, sobre o direito de queixa e representação, condicionante da ação penal, vigora no CPP qual das seguintes regras? Mais uma questão que na minha visão é anulável. Bom, letra A é a que eu acho que a banca vai dar, tá bom? Isso aqui é previsão expressa do artigo 39 do CPP. Ou seja, não tem formalidade para o exercício da representação. Pode ser feito pessoalmente, ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do MP ou ao delegado, tá? Maravilha. Falamos sobre isso, inclusive, na nossa revisão de véspera, tá? Só que a letra C diz o seguinte: o MP não poderá desistir da ação penal pública condicionada já recebida pelo juízo. E o artigo 42 do CPP fala que o MP não poderá desistir da ação penal. Claro que é a ação penal pública, né? Aquela que ele é o titular. Então, tecnicamente, tá certa a letra C. Ah, professor, mas aqui diz que é condicionada. Não importa. O artigo 42 não fala, mas é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O MP não pode desistir da ação penal ajuizada, seja ela condicionada ou incondicionada. Então a letra C também está correta. Entendo que a questão vai ser anulada pela banca. Eu entendo que, acho que vão dar a letra A como correta, porque ela é mais literal, né, do que a letra C. A A deve ser a considerada correta, mas a letra C também está correta. Então, a questão 66 para mim será anulada. 67. Bom, aqui a letra E é o gabarito, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticar em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção, é artigo 72 do Código de Processo Penal. Questão tranquila. Por exemplo, um sequestro que acontece em 3 comarcas diferentes, né? Acontece em Petrópolis, aí se estende o cativeiro para Juiz de Fora e se estende depois para Volta Redonda, né? Durante todo esse período, o crime esteve sendo praticado, foi praticado no território de 2 ou mais jurisdições, 3 no caso, né? Nesse caso, nós temos o quê? Qualquer uma delas, a princípio, é competente. E a competência se firmará pela prevenção. Artigo 72 do CPP. 68. Essa questão aqui, letra C, é a correta. Será facultativa a separação dos processos. Essa questão aqui, pessoal, é a previsão contida, salvo engano, no artigo 80 do CPP. Artigo 80 do CPP. Nesses casos aqui, da letra C, de fato, nós teremos uma hipótese de separação facultativa dos processos. Haveria, em tese, a reunião dos processos por conexão ou continência,
mas será facultativa a separação nesses casos. Artigo 80 do Código de Processo Penal, onde eu expliquei, não dá para a gente ficar falando cada alternativa aqui, fugiria o escopo dessa correção, tá? Letra C é correta, artigo 80 do Código de Processo Penal. Aquela questão que tiver uma alternativa ou outra um pouco mais polêmica, eu comento com vocês. 69, letra B, essa questão aqui é relativamente tranquila, é o artigo 83 do CPP, que trata da competência pela prevenção, tá? É a correta. A letra C, por exemplo, está errada, né? Fala dos TRFs para julgar advogados públicos, nada disso aqui. A letra A fala que o juiz que julgar habeas corpus fica prevento, também não. A D fala do STF, que vai julgar governador, é o STJ. A letra E fala que a competência de foro privilegiado é só dos tribunais superiores, está errado. O TJ também tem, TRF também tem, então está errado, tá? Vamos lá. Aqui do rito do processo dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, artigo 514 e 518. A letra correta é a letra D, ó. Na instrução criminal desses crimes, você vai seguir o procedimento comum, tá certo? Tá certo. Artigo 518. Professor, mas não tem um rito específico? Sim. Mas como eu falei com vocês no nosso curso, a exaustão, inclusive na nossa revisão de véspera, a parte que diferencia esse rito do rito comum é a parte introdutória, ou seja, você tem um momento anterior à citação em que o acusado vai poder exercer o contraditório, através da resposta preliminar escrita no prazo de 15 dias. Depois disso, se o juiz receber a denúncia, manda citar, aí sim ele responde a acusação em 10 dias e aí o processo segue normalmente pelo rito ordinário do procedimento comum. Então, quando eu falo em instrução criminal, já passei da fase inicial, da fase de defesa e estou na fase de instrução criminal. E aí eu sigo pelo procedimento comum. Então tá certo, artigo 518 do Código de Processo Penal, letra D, é o gabarito. 71. Aqui é a letra D, a prova da alegação incumbirá quem fizer, sendo porém facultado do juiz de ofício, ordenar mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal, é a letra D, o gabarito da questão 71. 72, aqui o gabarito é a letra B, a inadmissibilidade das provas derivadas das ilícitas, né, teoria dos frutos da árvore envenenada, artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. 73. Sobre o exame de corpo de delito e sobre as perícias em geral, a assinale é correta. Aqui o gabarito é letra A, o aluno até foi bem, né? Essa aqui é tranquila, a questão 73, ela fala basicamente do artigo 159 do CPP, falamos sobre isso inclusive ontem na revisão de véspera, aliás, várias questões da prova de hoje nós trabalhamos na nossa revisão de véspera ontem, várias questões, essa é uma delas, tá? O exame de corpo de delito e outros peritos são realizados por um perito oficial ou, na sua falta, por 2 peritos não oficiais, que são 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de nível superior, preferencialmente na área específica, artigo 159 do CPP. Então, a letra A é a correta. A letra B fala aqui do assistente técnico, que atuará a partir da sua admissão. O erro dela é o artigo 159, parágrafo 4º do nosso Código de Processo Penal. O que diz o artigo 159, parágrafo 4º do nosso CPP? Bom, essa questão aqui, pessoal, veja, o assistente técnico indicado pelo querelante atuará a partir de sua admissão pelo juízo e antes da conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. O erro está aqui, tá? Ele não vai atuar neste momento aqui. Ele vai atuar após a conclusão, tá? Então tá errado. A letra C fala dos peritos não oficiais que não serão intimados a prestar compromisso. Tá errado, eles vão ser intimados sim a prestar o compromisso. Artigo 159, parágrafo 2º. Diz aqui na D que as partes não podem indicar assistentes técnicos, está errado, artigo 159, parágrafo 3º. E aqui que fala do material probatório que serviu de base à perícia, será disponibilizado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória absolutória. O nosso CPP fala, no artigo 159, parágrafo 6º, que ele vai ser disponibilizado a requerimento das partes, tá? Então não é o que está aqui. Portanto, a 73 é a letra A. 74, gabarito aqui, letra A também, artigo 67 do nosso CPP. Se não for possível o exame de corpo de delito direto ou indireto,
por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Letra A, portanto, é a correta na questão 74. A B fala que o exame de corpo de delito deverá ser feito em dia e hora previamente agendados. Está errado, ele pode ser feito em qualquer dia, em qualquer hora. Artigo 161. A C fala que é exumação, parará. Está errado, é artigo 163, porque tem que haver lá uma designação de agendamento para isso. D, o exame de corpo de delito é imprescindível, ainda que as lesões externas do cadáver permitam precisar a causa da morte. Nesse caso, bastará o mero exame externo do cadáver. Está errado, artigo 162, parágrafo único. E letra E, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, independentemente de qualquer entendimento contrário dos peritos. Errado. Os peritos podem fazer a autópsia antes disso, artigo 162, se pela evidência dos sinais de morte, está evidente ali, a cabeça está fora do corpo, der para fazer a autópsia antes das 6 horas. Tá? Então, o artigo 162 do CPP, a letra E está errada, a letra A é a correta. Bom, 75, gabarito letra E, quando não houver escritos para comparação de letra no exame respectivo ou forem suficientes os exibidos, a autoridade convidará a pessoa para escrever o que lhe for ditado. Tá certo, artigo 174, inciso 4º do CPP. A letra A está errada, fala que isso aqui é exame datiloscópico, está errado, isso aqui é exame grafotécnico, A B está errada porque fala que tem que esperar 10 dias para ver se houve lesão grave aqui, pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, está errado, tem que esperar os 30 dias, para saber se teve ou não a incapacidade. Então está errado isso aqui também. Artigo 168, parágrafo 2º. A letra C fala que nos crimes cometidos de subtração da coisa está errado, é nos crimes em que houver rompimento de obstáculo, artigo 171. E D, os laudos obrigatoriamente serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, está errado. Não é obrigatório, artigo 170, do CPP, eles podem ser ilustrados com isso, mas não é obrigatório. 76, vamos lá, letra E, faculta-se aos peritos divergentes a apresentarem no mesmo laudo as suas opiniões divergentes. Ok, se houver divergência dos peritos, artigo 180, eles podem apresentar o laudo conjunto, consignando as diferenças entre eles, ou então cada um redigirá separadamente o seu laudo. Inclusive falamos disso também na revisão de véspera, artigo 180 do CPP, tá? Então a letra A está errada, é artigo 177, é no juízo deprecado, que é a nomeação. B, dos peritos, proceder-se-á quando necessário a avaliação das coisas destruídas, que são as coisas estragadas ou degeneradas, não tem nada a ver isso aqui, tá? C, o juiz ficará distrito ao laudo, falamos disso na revisão também, não fica sistema liberatório de apreciação da prova pericial, artigo 182, o juiz não fica distrito ao laudo, e 170, nas perícias de laboratório, para estar errado, não vai descartar nada, tem que manter isso aqui, tem que manter isso, viu? Letra E, portanto, é a alternativa correta. 77, sobre as prisões, a gabarito aqui é a letra D, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada no julgado ou no curso da investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Tá certo, artigo 283 do CPP é a literalidade do artigo 283, portanto, gabarito letra D. 78, essa aqui é letra D também. A prisão em flagrante é modalidade de prisão cautelar, ok. De natureza administrativa, ok, não tem natureza jurisdicional. Realizada no instante em que se desenvolve ou termina de se concluir a infração penal. Certo, maravilha. Letra D, portanto, é a alternativa correta. Questão fácil, não tem muito o que discutir aqui. Letra D é a correta. 79, fala da legislação processual penal. Vamos lá. Gabarito aqui, letra B. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou requerimento do MP, certo, e terá prazo de 5 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, certo, 5 mais 5. Enquanto a prisão preventiva não possui prazo fixo para seu término, tá certo, letra B, portanto, é a correta. Essa questão aqui não tem nenhuma outra alternativa polêmica, letra B é tranquila, a alternativa correta, 79, portanto, letra B. Questão 80, a última de processo penal, gabarito aqui, letra C. O habeas corpus, pessoal, ele está no grupo, dentro do capítulo dos recursos no CPP. Por isso que a questão fala que ele é classificado pela legislação como recurso, está dentro dos recursos. Mas, tecnicamente, de acordo com a doutrina, ele é uma ação autônoma
de impugnação, uma ação de impugnação de natureza constitucional, está previsto na Constituição. Ele não é um recurso, tecnicamente, é uma ação autônoma de impugnação. Letra C, portanto, é a correta. A letra D podia gerar aqui algum tipo de confusão, mas o MP ele pode também impetrar habeas corpus, artigo 654, então está errada a D também, tá? A letra E fala que apenas os tribunais colegiados têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, está errado, juiz de primeira instância também pode, enfim, pessoal. A letra A fala qualquer coação, está errada, e qualquer coação ou ameaça à liberdade de locomoção, e a B fala concessão de habeas corpus sempre obstará o processo, pondo termo no seu prosseguimento. Está errado nem sempre, né? Você pode conceder habeas corpus e o processo continuar, porque o habeas corpus, não, naquele caso específico, não atrapalhou em nada o andamento do processo. É uma questão pontual, não gerou anulação do processo, nada. Então a letra B está errada também, letra C é a correta. 81 agora penal, que é bem mais tranquila. Aqui o gabarito é letra D, fácil, né? Artigo 7º, inciso 1, hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Quais são as hipóteses? Tem várias lá, tem 4 no artigo 7º, 1, né? Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, crime contra o patrimônio ou a fé pública de entes públicos, né? União, Estado, município, DF, empresa pública, enfim, por aí vai. Você tem lá crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço e crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então a resposta aqui é letra D. Crime contra o patrimônio de fundação instituída pelo poder público, 7º, inciso 1, letra A, genocídio. Se o agente não é brasileiro e não reside no Brasil, está errado, ele tem que ser brasileiro ou pelo menos residir no Brasil. B, contra o patrimônio, presidente? Não, vida ou liberdade. C, contra a liberdade do ministro das Relações Exteriores? Também não. Letra E, contra a vida de empregado desse cidadão de economia mista. Tem nada a ver isso aqui, portanto, a letra D é correta. Continuando, questão de número 82, vamos lá. O agente que pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade. Isso aqui é muito fácil, pessoal, muito simples mesmo. É estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal. Questão bastante tranquila. Quando o agente pratica o fato nessas circunstâncias, ele está amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Questão muito fácil, muito tranquila. Letra B é correta. Um servidor público estadual apropriou-se de um computador do qual tinha a posse em razão do cargo, a fim de entregá-lo como presente para sua esposa. Questão simples, fácil, falamos sobre ela ontem, a exaustão, sobre esse tipo penal, que é o tipo do peculato, artigo 312 do Código Penal. Portanto, letra C é correta. 84, questão tranquila também, pergunta qual desses crimes aqui admite forma culposa. Qual é a alternativa que traz apenas crimes que admitem forma culposa, né? Vamos lá. Gabarito letra D. Vamos lá, letra A. Homicídio, ok. Lesão corporal, ok. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas? Não, isso aqui não tem forma culposa. B. Concussão, injúria e dano? Tudo errado. Nenhum deles tem forma culposa. C. Prevaricação, homicídio e omissão de socorro? Errado e errado. Só homicídio aqui tem forma culposa. D. Homicídio, lesão corporal e peculato? Ok. Todos eles têm forma culposa. Letra E. Advocacia administrativa? Errado. Só tem forma dolosa. Dano também. Lesão corporal, sim, tem forma culposa. Então a letra D é a única correta. Questão tranquila. Bastava ter atenção. Continuando aqui. 85. Nos termos do artigo 107 do Código Penal, extingue-se a punibilidade, letra D, pela retroatividade de lei, que não mais considera o fato criminoso. É o fenômeno da abolitio criminis, artigo 107 do nosso Código Penal. Tranquilo, questão fácil, né? Não tem mistério aqui. Eu pulei, pessoal, a 85, porque é do professor Paulo Guimarães, legislação penal especial, tá? 87. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. É a letra C, artigo 5º, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Essas embarcações e aeronaves aqui, de acordo com as circunstâncias da letra C, são consideradas como extensão do território nacional. 5º, parágrafo 2º do Código Penal. A letra A está errada, ninguém pode ser punido, fato que lei posterior deixa de considerar crime, até que está certo, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais. Está errado, o aluno grifou corretamente aqui, está errado. A abolitio criminis faz cessar a pena e os efeitos penais da condenação. Artigo 2º do Código Penal. B.
A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica seus fatos anteriores, exceto se decididos por sentença penal condenatória transitada em julgado. Errado, mesmo que já decididos por sentença penal condenatória transitada em julgado, ela vai ser aplicada. D. Considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o resultado pretendido? Não. Momento do crime, teoria da atividade, momento da conduta, tá errado. Artigo 4º. Letra E. Em nenhuma situação a lei brasileira pode ser aplicada a crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Errado. Artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui está errado, pessoal. Aqui tinha o 5º, parágrafo 1º, tá? Aqui que é 5º, parágrafo 2º. Se essa embarcação estrangeira ou aeronave está em solo brasileiro ou em porto ou mar territorial brasileiro, vai ser aplicada a nossa lei penal, sim. Portanto, artigo 5º, parágrafo 1º é a letra C. E aqui na letra E, que está errada, é 5º parágrafo 2º do Código Penal. 88. Aqui pede a incorreta, tá? E a incorreta aqui é letra D. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, ainda que elementares do crime. Errado. Salvo se elementares do crime. Quando forem elementares do crime, as condições e circunstâncias de caráter pessoal vão sim se comunicar. Artigo 30 do Código Penal. Então a letra D que está errada. A letra A está certa, é a previsão do artigo 29, a B está certa, é 29, parágrafo 1º, participação de menor importância, a C está certa, é a cooperação dolosamente distinta, 29, parágrafo 2º, e a letra E está certa também, artigo 31 do Código Penal, que fala da punibilidade do concurso de agentes, né, da reunião dos agentes, que deve necessariamente pressupor que haja o início da execução, tá? Portanto, a letra D é a única errada, no caso. Em relação aos crimes contra a administração, é correto afirmar, gabarito, letra C, é a previsão do artigo 317. Parágrafo 1º, causa de aumento de pena de 1/3 no crime de corrupção passiva se, em razão da vantagem ou promessa de vantagem, o funcionário efetivamente infringe o dever funcional, retardando ou deixando de praticar o ato de ofício. Portanto, letra C é correta. A letra A está errada, fala que não, esse camarada aqui que exerce emprego em entidade paraestatal não se equipara a servidor público, se equipara sim, 327, parágrafo 1º. Aqui fala que é com descendência criminosa, está errado, é prevaricação, se ele infringe o dever funcional para satisfazer sentimento pessoal, 319. A D está errada, fala que o funcionário aqui comete prevaricação, está errado, ele comete 320 do CP, com descendência criminosa. Letra E, não constitui crime contra a administração abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Está errado, artigo 323, abandono de função. Portanto, a letra E também está errada, a letra C é a única correta. Questão 92, a 91, assim como a 89, é de legislação penal especial, fica a cargo do professor Paulo Guimarães. Em relação ao crime de furto, é correto afirmar que a única correta é a letra D. Nosso querido aluno aqui errou. Letra D, o furto é qualificado se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isso tem previsão no Código Penal? Tem. Artigo 155, parágrafo 4º do nosso Código Penal. Se o furto é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, nós temos uma das formas qualificadas do furto. Parágrafo 4º, inciso 1, inclusive, do artigo 155 do Código Penal. A letra A está errada, fala que vai ter o aumento de 1/3, não é causa de aumento, é qualificadora. No caso de furto semovente domesticável de produção, artigo 155, parágrafo 6º. B, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode isentar de pena? Não, é o privilégio, mas não é causa de isenção de pena. O que acontece no privilégio? Artigo 155, parágrafo 2º. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuir a pena de 1 a 2/3, ou, se for o caso, aplicar somente a pena de multa, mas não vai isentar de pena. Se o réu, portanto, ele é primário de pequeno valor a coisa furtada, o que acontece? O juiz pode aplicar um desses benefícios, mas entre esses benefícios não está a isenção de pena. Então a B está errada. C, não se equipara a coisa móvel à energia elétrica, se equipara assim, artigo 155, parágrafo 3º, e a pena aumentada de 3/5 se a subtração for de veículo automotor que venha ser transportado para outro estado ou posterior. Errado, artigo 155, parágrafo 5º, aqui vai ser uma forma qualificada, reclusão de 3 a 8 anos. 93, o D, letra A está certa, o desconhecimento da lei é inexcusável, o erro sobre a ilicitude do fato, que é o erro de proibição, se inevitável, isenta de pena o agente, se evitável,
poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3 perfeito. Artigo 21 do Código Penal. A B está errada, fala coação resistível, é irresistível. C, aqui fala, ainda que manifestamente ilegal a ordem, vai estar amparado o agente pela obediência hierárquica, está errado, artigo 22 também. D, o erro contra a pessoa contra a qual o crime praticado isenta de pena, não isenta, artigo 20, parágrafo 3º, está errado. Letra E, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, que é o erro de tipo, exclui o dolo, certo? E não permite a punição por crime culposo, está errado. Permite sim, desde que haja previsão de punição para aquele crime na forma culposa e se trate de um erro evitável. Portanto, a letra E também está errada. A única correta é a letra A. Assinale, 94, né, aquela que não majora, aquela situação que não majora a pena de 1/3 metade, no caso do feminicídio. É homicídio qualificado por razões da condição do sexo feminino. Para responder essa questão, artigo 121, parágrafo 7º do CPP. A única alternativa que traz uma situação que não é essa majorante do feminicídio, do artigo 121, parágrafo 7º, é a letra A, que fala praticar o crime nos 5 meses posteriores ao parto. Está meio rabiscado aqui, mas estava escrito 5, eu acho, né? O aluno, corretamente, não só marcou, como ainda colocou. Não é 5 não, meu filho, é 3 meses. Tá certo o aluno, mandou bem, ó. Letra A está correta. Porque não é nos 5 meses, é nos 3 meses posteriores ao parto. Artigo 121, parágrafo 7º. Então essa aqui é aquela que não corresponde a uma majorante. A B, a C, a D e a E são. Todas elas estão previstas como majorantes para o feminicídio no artigo 121, parágrafo 7º. Então a letra A é a correta. 95. Considerando que dispõe o Código Penal, o crime de dano é qualificado se cometido artigo 63, parágrafo único, inciso 4º, por motivo egoístico, letra E. Essas aqui não são qualificadoras no crime de dano. A letra E, sim, por motivo egoístico. Portanto, a 95, gabarito, letra E. 96 é a letra B. É isento de pena o agente que pratica o crime de furto, que é um crime patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, e esse cônjuge não era pessoa idosa, veio ter 50 anos só. Então, maravilha, artigo 181, inciso 1 do CP. Causa pessoal de isenção de pena quando o crime patrimonial sem violência ou grave ameaça é praticado contra o cônjuge na constância da sociedade conjugal e esse cônjuge não é pessoa idosa. A letra B é correta. A letra A está errada, fala em crime de roubo, não há isenção de pena se é crime de roubo, porque é crime com violência ou grave ameaça à pessoa. C, fala da receptação, que vai ter pena reduzida de 1 a 2/3 se o crime praticado contra ascendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, está errado. Aqui nesse caso vai ter uma isenção de pena, artigo 181.2. D, a pena do furto é aumentada de 1/3 se é praticado contra o cônjuge, não. Nesse caso aqui vai ter isenção de pena, 181, inciso 1. Letra E, é isento de pena quem pratica o crime de extorsão em prejuízo do cônjuge judicialmente separado. Artigo 182, inciso 1. Nesse caso, não é isento de pena, seria, em tese, ação penal pública condicionada, 182, inciso 1. Mas como é um crime de extorsão, com violência, portanto, ou grave ameaça à pessoa, não vai ter nada. Artigo 183, inciso 1. Não vai ser isento de pena e nem vai ser ação penal pública condicionada. Vai ser ação penal pública incondicionada. Letra B, portanto, é o gabarito da 96. 97, em relação aos crimes contra a pessoa, assinale a correta. Gabarito, letra D. No crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, artigo 122 do Código Penal, a pena é duplicada se o crime praticado por motivo egoístico, certo? Artigo 122, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. É a letra D, portanto, o gabarito da questão de número 97. É, na verdade, inciso 1, perdão, tá? Inciso 2 é outra coisa. 122, parágrafo único, inciso 1. Letra A. Pratica crime de lesão corporal grave a pessoa que ofender a integridade corporal de outrem, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias. Errado. Por mais de 30 dias. 129, parágrafo 1º, inciso 1. B. Não constitui injúria, difamação ou calúnia punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Tá certo isso? Né? Claro
que não. Por quê? O artigo 142, inciso 1, fala não constitui injúria ou difamação punível. Não entra calúnia aqui. Está errado. A C fala que no homicídio doloso a pena é aumentada de 1/3 o crime resulta de observância de regra técnica, profissão, arte ou ofício. Está errado. É no homicídio culposo isso aqui. A letra D, já expliquei, está correta. A letra E fala que deve ser punido o aborto praticado por médico, ainda que não exista outro meio de salvar a vida gestante. Está errado. Aqui é aborto permitido, artigo 128 do Código Penal. Aborto necessário. 98. Assinale a incorreta. Atenção aqui, hein? Gabarito qual é? Letra C. A pena do furto é aumentada de 1/3 se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Por que está errado, professor? Porque não é majorante isso aqui. Isso aqui é uma qualificadora, incluída pela Lei 13.654 de 2018, artigo 55, parágrafo 4º-A do Código Penal. Não é majorante sobre o furto simples, é uma qualificadora, é uma hipótese de furto qualificado. Então é a que está errada. Letra C, portanto, incorreta. Letra A pena do delito de roubo é aumentada de 2/3 se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, certo? Artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 2. B. A pena do roubo é aumentada de 1/3 à metade se há concurso de 2 ou mais pessoas, tá certo? Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2. D. Se o delito de extorsão é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, a pena é aumentada de 1/3 até a metade, tá certo? Certo, artigo 158, parágrafo 1º. E letra E, a pena da apropriação indébita é aumentada de 1/3 quando a gente recebeu a coisa em depósito necessário, certo? Artigo 168, parágrafo 1º, inciso 1. Portanto, a letra C é o gabarito da questão 98. Pessoal, fechamos assim a nossa correção das questões de penal e processo penal. Obrigado a todos vocês. Deixo mais uma vez o meu e-mail, o meu canal no YouTube e as minhas redes sociais. Lembrando, aquela que eu mais uso hoje é o Instagram. Se você não segue ainda, siga lá. Tem muita coisa legal para a sua preparação. Meus caros, obrigado de coração a todos vocês. Fechamos assim a nossa correção das questões de penal e processo aqui da Polícia Civil do Espírito Santo para o cargo de investigador. Ressalto que das 40 questões, quase todas foram analisadas, só não analisei aquelas 5 questões que são relativas à legislação penal especial, que ficaram a cargo do professor Paulo Guimarães, professor de legislação penal especial. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Desejo a todos, como sempre, uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.